Bom dia a todos, alunos da UEM. Nesse PowerPoint, nessa apresentação, nesse arquivo teórico, nós vamos estudar análise gráfica. Durante o estudo da 9F, você basicamente trabalhou com dois tipos de gráfico. O gráfico associado a uma reta e a uma parábola. Só que existem inúmeros outros tipos. Na realidade, nós poderíamos dividir em dois grupos grandes, o que vem a ser um gráfico cartesiano e um gráfico não cartesiano. O gráfico cartesiano é o que você está habituado, eixo X, eixo Y, que é muito usado nas ciências exatas, matemática, física e química. Mas existem outros tipos que nós consideraríamos não cartesianos, que são muito importantes, até também nas áreas exatas, nas ciências exatas. Esses gráficos são gráficos usados em estatística, em ilustrações. Quando você está estudando, quando você está lendo, na realidade, um jornal de bom nível, naturalmente, uma revista com boa informação, muitas vezes os assuntos, dependendo, é claro, do tipo de assunto que você está tratando, eles são ilustrados com gráficos. Então você tem gráfico de barra, gráfico de pizza ou torta, enfim, esse vai ser o objetivo dessa aula. Tá? Agora, é bom dizer também que vai ser importante você analisar, isso vai ser feito no início, analisar olhando para uma função, quando é que ela cresce, quando é que ela decresce, qual é o sinal dela. O que seria o sinal? Seria saber para que valores de x ela é positiva, ela é negativa, ela é nula. Né? A função é nula, quer dizer, o y é nulo quando ela corta o eixo horizontal, o eixo das abscissas. Uma coisa importante também é você saber identificar o domínio, a imagem. Então, eu vou colocar dois exemplos para fazer essa análise com vocês. Nesse primeiro exemplo, eu tenho um gráfico, na realidade é um gráfico mixado. Né? Você não tem uma reta crescente o tempo todo, nem decrescente. Tá? Tem aí uma mistura de situações. E isso é muito comum no ensino médio. Você não tem algo sempre crescendo, sempre decrescendo, você tem oscilações. Né? Então vamos fazer uma análise basicamente pensando nos seguintes pontos. O domínio, a imagem, o crescimento, onde é que ela cresce, onde é que ela decresce e aonde é que ela corta o eixo X. Tá? O sinal também vai ser uma coisa importante. Dizer onde ela é positiva, onde é que ela é negativa e onde é que ela é nula. Então, vou começar observando o domínio. Observa que o domínio é formado pelos valores de x da função. Aqui nesse caso, repara que a minha função está variando desse ponto, incluindo ele, bolinha fechada, até esse. Então, se eu for olhar para o x, correspondente a esses pontos, eu tenho aqui menos 5 e 4. Então, eu diria que o domínio dessa função é o intervalo fechado em menos 5, fechado em 4. Se por um acaso aqui a bolinha fosse aberta, que estaria dizendo que o ponto não pertence a esse gráfico, então eu diria que o domínio seria o intervalo fechado em menos 5, aberto em 4. Mas não é o caso daqui. Muito bem. Uma outra maneira também de você pensar no domínio é quando você tem o gráfico na sua frente, é na projeção de todo o gráfico sobre o eixo X, como se você fosse achatar o gráfico aqui no eixo X. Então, ao achatar, você teria de menos 5 a 4 a variação. Agora, vamos dar uma olhada na imagem. A imagem seria a variação de y da função, como se fosse aqui a altura relacionada ao gráfico. Repare que o valor mínimo, e eu já estou falando num ponto importante, mínimo da função, é o menor valor de y que ela pode assumir. O valor mínimo é menos 2, e o valor máximo, que tem a ver com esse ponto, seria o 3. Então, o máximo é 3 e o mínimo é menos 2. Já a imagem vai ter essa variação aqui. Ó.
de menos 2, fechado, até o 3, também fechado. Repara, domínio tem a ver com x, imagem tem a ver com y. Agora vamos fazer um outro tipo de análise, que é o que a gente chama de análise em relação ao crescimento. Quando a gente fala análise em relação ao crescimento, não é porque a função tem que ser só crescente, não. É pensar onde ela cresce, onde ela decresce e onde ela é constante. Então, observa bem, ela está crescendo aqui, depois ela decresce, não importa se decresceu aqui mudando a inclinação, mas está decrescendo. Depois ela fica constante, depois ela volta a crescer. Quando alguém pede para você dizer aonde é que a função é crescente, decrescente e constante, você tem que dizer isso dando a resposta com um x, pensando em relação a x. Então, ela cresce em dois intervalos. Ó. Nesse intervalo que vai de menos 5 até o menos 3, e depois ela cresce nesse intervalo que vai de 2 até o 4. Então, eu diria que ela é crescente em intervalo fechado em menos 5, porque aqui está fechado. Fechado em menos 5, fechado em menos 3. Não existe mais, quando você pensa na operação com conjunto, nas operações com conjunto, existe união. Então, seria menos 5 fechado, menos 3 fechado, união com intervalo fechado em 2, fechado em 4. Isso aí seria aonde a minha função é crescente. Agora, aonde é que ela é decrescente? Ela é decrescente daqui do ponto B até o ponto D e depois do ponto E até o ponto G. Então, ela seria decrescente no intervalo fechado em menos 3, fechado em menos 1 e só. Eu falei besteira aqui. Na realidade, ela não está decrescendo aqui, ela está crescendo. Ela só é decrescente nesse intervalo aqui, de menos 3 até menos 1. Bom, eu tenho ainda uma situação diferente aqui, que é essa. Nesse caso aqui, ela está constante. Então, aqui eu tenho a função constante do intervalo fechado em menos 1 e fechado em 2. Ok? Muito bem. Uma outra coisa que a gente precisa analisar é em relação ao sinal. Tá? O sinal ele diz aonde a minha função está negativa, basicamente é onde o gráfico se encontra abaixo do eixo x. Aonde ela está positiva, basicamente, é onde o gráfico se encontra acima do eixo x. E aonde ela está nula, onde é que é o zero da função, onde é que é a raiz da função. Zero da função e raiz da função são sinônimos. Então, aqui, ó, são esses 3 pontos. Ó, menos 4, menos 2 e 3. Como ficaria a resposta para isso? Eu diria, então, que a minha função ela é negativa. Agora eu tenho que tomar cuidado nesse esquema de falar fechado e aberto. Aqui, por exemplo, esse ponto está para baixo. Então eu posso incluir ele na minha resposta aonde ela é negativa. Por exemplo, ela é negativa do intervalo fechado em menos 5 até o aberto em menos 4, união, intervalo aberto em menos 2, aberto em 3. A pergunta que fica é a seguinte: por que aqui eu coloquei fechado em menos 5 e nos outros, no menos 4, no menos 2 e no 3, eu falei aberto? Muito simples, porque se eu colocasse fechado no menos 2, no 3 e no menos 4,
eu estaria cometendo um erro grave, porque no menos 4, no menos 2 e no 3, a minha função não está negativa, ela está nula. É exatamente onde corta o eixo x. Já aqui não, ó, no menos 5, a imagem desse valor, está para baixo, ó, é negativa. Tá? Então, por isso, ela é negativa no intervalo aberto em menos 5. Fechado em menos 5, aberto em menos 4, união, aberto em menos 2, aberto em 3. Bom, agora vamos dar a resposta para em que situação a função seria positiva. Ela é positiva nessa parte aqui, onde o gráfico se encontra acima do eixo x e aqui. Então, a resposta tem que ser em relação ao x. Então, positiva, função positiva, no intervalo aberto em menos 4, aberto em menos 2, união, aberto em 3, e agora fechado em 4. Porque nesse valor 4, ela não está nula, então não precisa falar aberto. A imagem do 4 é o 3, que é um valor positivo. Ok? E aí, a função é nula para menos 4, menos 2 e 3, que são exatamente os valores onde ela corta o eixo das abscissas, que é o eixo x. Se alguém perguntasse para você quem é o máximo e quem é o mínimo da função, é muito fácil. O máximo é 3 e o mínimo é menos 2. Se você já sabe quem é a imagem, você sabe quem é o máximo e o mínimo. Tá? Bom, aqui você tem o resumo de tudo que eu falei, registrado. Você pode conferir. Na realidade, o que eu espero é que você tenha visto o PowerPoint antes, sem a narração, depois analisasse. E agora eu vou mostrar um outro exemplo, e aí você dá uma paradazinha na apresentação e tenta responder, fazer esse mesmo tipo de análise. Aqui está ele. Tá? Faz uma pausa aí e dá uma analisada. Bom, espero que você tenha feito de maneira correta a análise e vamos dar uma discutida aqui. Vamos analisar aqui a situação desse gráfico. Esse gráfico, ele começa em x igual a menos 4. Repare que o ponto não está incluído, bolinha aberta. Ele vem aqui, ó, decresce, atinge esse valor mínimo, que é menos 1. Depois cresce, atinge esse valor máximo, que é 8. Repara que máximo e mínimo é sempre o y do gráfico. Depois vai decrescendo, decrescendo, até chegar aqui nesse ponto, que é o ponto 3,3. E depois fica constante para mais infinito. Repara, se eu não tivesse colocado bolinha nenhuma aqui, você poderia imaginar que o gráfico continuaria. Tá? Aqui, repare que eu não coloquei nada. Então eu tenho que imaginar que ele continua para mais infinito. Tá? Para a direita aqui eternamente. Então vamos à análise. Se eu projetar esse gráfico, achatar ele sobre o eixo x, o achatamento vai dar de menos 4 para mais infinito. Repare que o menor valor de x correspondente ao gráfico é menos 4, enquanto que o maior não existe. Não esqueça, cuida! Mais infinito não é número, é apenas um símbolo para indicar cada vez maior. Tá? Você tem valores cada vez maiores para o conjunto. Então, o domínio seria o intervalo fechado em menos 4 mais infinito. Não preciso falar aberto em mais infinito. Seria meio que um pleonasmo matemático, embora não tenha nenhum problema. Tá? Tem gente que fala aberto em menos 4, aberto em mais infinito. Já a imagem tem a ver com a variação do y.
repara que o y ele varia de menos 1, que é o valor mínimo, até o 8, que é o valor máximo da função. Repara que esse ponto está no gráfico. Esse não está. Então, por isso, na hora de especificar o domínio, eu falei aberto em menos 4. Mas esse aqui está. Então, a imagem seria o intervalo fechado em menos 1, fechado em 8. Ok? Muito bem. Agora vamos analisar a situação do crescimento, decrescimento e constante. Nem sempre uma função tem algum trecho constante. Nesse caso aqui você está vendo que sim. Então vamos ver. Ela está decrescendo em dois intervalos. Ó. Esse até aqui, ó. Esse ponto até esse. Depois aqui, ó, desse ponto até esse. Então se eu quisesse mencionar, escrever, responder aonde a função é decrescente, ela seria decrescente de menos 4, aberto, até o menos 2, fechado. Então, intervalo aberto em menos 4, fechado em menos 2. Mas não é só aqui. Eu tenho a união de um outro intervalo também, onde ela é decrescente, ó, que vai de menos 1 fechado até o 3 fechado. Tudo entendido até agora? Tem alguém dormindo aí? Presta atenção. Cuidado. Agora, continuando. Crescimento. Só tem um intervalo onde ela cresce. Direto aqui, ó, que é do menos 2 fechado até o 1 fechado também. Tá? Intervalo fechado em menos 2, fechado em 1. E a função é constante em todo esse trecho. Isto é, do 3 fechado, intervalo fechado em 3, para mais infinito. Bom, a próxima análise vai ser a análise do sinal. A análise do sinal é você dizer aonde a função está negativa, aqui, ó. Está vendo aqui? Nesse trecho aqui. É nesse trecho que o gráfico se encontra abaixo do eixo x. Então, ela só é negativa aqui, ó. Em toda a outra parte, ó, ela se encontra acima do eixo x, então ela é positiva. E ela é nula, naturalmente, aonde ela corta o eixo x. Então ela é nula para x igual a menos 3 e para x igual a menos 1. Então eu diria o seguinte, positiva. Positiva de menos 4 aberto. Repara que é esse trecho aqui, ela está acima. Menos 4 aberto até menos 3 aberto. Tá? Eu não posso incluir o menos 3, porque no menos 3 é nulo, é zero. União. Aí vem aqui, ó, aberto em menos 1, mais infinito. Porque do menos 1 para mais infinito, todo o gráfico se encontra acima do eixo x, ou seja, com os valores de y positivos. Tá? E, então, em termos de intervalo, seria isso. Ó. No caso positivo. Seria a união do intervalo aberto em menos 4, aberto em menos 3, com o intervalo aberto em menos 1 mais infinito. A função é nula, como eu já havia mencionado, em menos 3 e menos 1, e ela é negativa nesse intervalo, que é o intervalo aberto em menos 3, aberto em menos 1. Bom, aqui está o resumo do exemplo 2, né? Daquilo que nós acabamos de comentar. Então você pode checar. Aí tem toda a simbologia, né? Tudo aquilo que foi explicado oralmente, está resumido aí. Então, é isso. Como havíamos mencionado no início da apresentação, nós temos gráficos também, que não são necessariamente os gráficos cartesianos. Você está cansado de visualizar esses gráficos aqui em revistas, de boa qualidade, naturalmente, jornais,
Excel. E como já dizia o grande poeta Abdul Calabim, nem todos os gráficos são cartesianos, e um gráfico vale mais do que 1000 palavras. Aqui eu tenho um gráfico que é chamado gráfico de barras vertical 3D, e aqui um horizontal 3D, que é também bastante usado. Tá? Outro tipo de gráfico também bastante explorado são os gráficos de pizza, de torta. Tá? Eles dão uma ilustração muito boa da situação. Veja aqui nesse caso aqui da esquerda. Poderia ser 100%, de cada 100 pessoas pesquisadas, chegou-se à conclusão que 26,4% do seu orçamento gastam com alimentação, vestuário, aqui, ó, habitação, enfim. Isso daqui te dá uma noção básica, mesmo sem você olhar para números, você vê que a maioria das pessoas gasta com alimentação, muito mais. Depois habitação. E aqui poderíamos ter uma ideia aproximada de que se eu adicionar habitação com alimentação, praticamente é metade do orçamento. Você vê que 26 com 20, 46. Mas tem esses décimos aqui, daria 47,1. Tá? Se eu quisesse realmente fazer isso às vezes se faz em séries iniciais, quando se está até ensinando porcentagem e desenho, eu poderia descobrir esse ângulo aqui com precisão. Bastaria fazer uma regra de 3. 100 está para 360 graus, como 26,4 está para x. Aí eu teria o valor desse ângulo. Só que os programas, as planilhas e os programas sofisticados já colocam isso já com precisão, sem a gente ter que ter esse trabalho. Mas é sempre bom conhecer a teoria, mesmo que você não use isso na prática. Aqui também um outro exemplozinho, né, de reação das pessoas quando vem um acidente. Quase a metade filme manda para o YouTube. Ou seja, uma quantidadezinha de retardados. Né? Aí, esse aqui não fazem nada, chama a emergência e fica olhando igual um idiota. Repara que situação, hein? Agora aqui um mix de vários tipos de gráfico, né? Um gráfico praticamente como se fosse um cartesiano. Eu só não posso dizer que é cartesiano mesmo, porque aqui eu não tenho valores. Tá? Segunda, terça, quarta, ou seja, durante a semana. E aqui ele diz a audiência em milhares, para não ficar poluindo com aquela quantidade de zeros aqui absurda, né? Então é um gráfico que diz muito. A audiência aqui você percebe. Tá? Os analistas que trabalham em televisão, eles têm que saber interpretar esse tipo de gráfico. Não precisa ter nenhum estudo profundo universitário para fazer isso. Às vezes só a prática já é suficiente. Aqui, gráfico de linhas, colunas, só que 2D. Aqui também, barras, mas 2D. De pizza de novo. De rosca. De rosca é, na realidade, um gráfico de pizza, só que você aqui tem essa figura que é chamada coroa circular. Tanto que se você prolongar aqui, se prolongasse todas essas linhas, você teria algo semelhante a isso aqui. Tá? O gráfico de radar também bastante usado, até quando você quer dar várias informações ao mesmo tempo. Essa linha seria para um tipo, as vendas de acordo com os meses, né? Então, começando aqui com janeiro, seria 20 praticamente, né? Depois, em fevereiro, 40. Depois, para março, está aparecendo aqui 40 também. E aí você consegue ter todo o percurso até dezembro. Isso é chamado gráfico de radar. Esse ano, no Enem, caiu uma questão que explorava esse gráfico aqui. Fica ligado, hein? Agora, um outro tipo também extrativo, parece muito em jornal isso, são os chamados pictogramas. Eles contêm imagem, às vezes ilustrando alguma coisa que está se
se está se analisando, ou figurinhas para representar alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, distribuição de idade por sexo em alguma pesquisa. O cara usa esse azul marinho aqui para rapaz e o vermelhinho para raparigas. Ou seja, você imagina que esse gráfico veio lá da terra dos nossos colonizadores, né? Então você tem aqui uma representação. Então, 4 rapazes para cada retângulozinho desse, ó. E para cada 4 raparigas, para 4 moças. Tá? Então, ó, 4, 8, 12, aqui metade. Botaria 14. 14 tem 14 anos. Quer dizer, analisando só pelo desenho, fazendo uma matemática aí de lequinho, de microleque, você conclui. Informações também diversas. Eu posso usar vários tipos de desenhozinho para representar a cor que os alunos preferem numa pesquisa. Então você vê se o lápis está mais grosso, porque corresponde a uma quantidade maior. Né? Quer dizer, é bem interessante. Né? Mais uma situação aqui de exemplos, né? Nada de extraordinário. Pictograma. Número de carros vendidos por década. Então, cada carrinho, cada desenho, isso é muito legal para quando você começa a mostrar gráfico para lequinho, né? Microleque. Visualmente ajuda muito. Cada carrinho vai representar 1 milhão de carros. Então, por exemplo, aqui na década de 80, que começou em 81, só para constar. Ó, 1, 2, 3, 4. Não são 4 carros. É 4 vezes 1 milhão, 4 milhões de carros. Às vezes, quando você quer ilustrar só alguma situação, ó, que já é mais estatístico, está falando em frequência relativa, tá? Nosso querido Diego vai trabalhar com vocês isso em algum momento. Então você tem as imagens aqui mostrando o que representa, né? Pode ter sido acidente, por fogo, alguma coisa aí que vai depender do contexto. Né? E aqui, ó, algo muito óbvio que já mencionei. A maioria das questões do Enem requer que o aluno saiba interpretar um gráfico, principalmente gráficos do tipo que nós apresentamos aqui, até agora. No próximo slide, eu vou mostrar vou fazer algumas aplicações caídas no Enem. Tá aí uma questãozinha que caiu no Enem 2019. Eu não vou ficar lendo cada enunciado para não estender muito esse arquivo. Costuma normalmente ficar muito grande, tá? E só para lembrar, está postado o link do YouTube do meu canal, você não precisa entrar no canal, eu já estou dando o link direto para ele, tá? E aí você deve ter lido. E basicamente ele está dizendo que os gráficos representam a população urbana e a população rural, tá? Nos municípios, aí são 5 municípios. E em uma reunião entre o governo e o Estado, os prefeitos desse município, ficou acordado que o município com a maior taxa de urbanização receberia um investimento extra. Tá? Então, aí a pergunta, segundo o acordo, qual município receberá um investimento extra? Bom, ele falou uma palavrinha aqui, matemática. Tá? A taxa de urbanização é a razão entre a população urbana e a população total. Razão é sinônimo de fração, divisão. Cuidado! Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar, tá, a razão entre o valor da população urbana de cada município com o valor total, quer dizer, a urbana adicionada à rural. Então, essa foi uma questão considerada fácil no Enem. A galera deitou e rolou. Então, eu tenho que fazer 8 dividido por 8.000 mais 4.000. Depois eu tenho que fazer 10.000 dividido por 10.000
mais 8.000. 11.000 dividido por 11.000 mais 5.000 e etc. A mesma coisa até o último município. E ver qual o resultado maior. Olha aqui o que aconteceu. O maior valor obtido foi, fazendo a conta, 0,69. E aí, o município 3, é que vai receber a renda, a verba extra. Espero que tenha entendido. Aqui, uma questãozinha caiu no Enem em 2016. E vocês podem dar uma lida, pausar e dar uma lida. Ele dá 3 informações a respeito do cultivo de uma flor rara. E você tem que ficar bem atento, porque não é para você pensar só num mês especificamente nas 3 informações dadas. Ela diz assim: é viável se do mês do plantio para o mês subsequente. Então aqui em alguma situação aqui você vai ter que pensar de um mês para outro. Tá? Aqui, por exemplo, ele fala, nesse período, para você poder fazer esse cultivo, tem que ter um leve aumento de um mês para o outro, não superior a 5. Então isso aqui, de certa forma, já vai me dizer que para essa condição, de um mês para o outro, o gráfico vai ter que estar crescente, né? Leve aumento, análise do crescimento. Aí tem um bababazinho aqui, sobre o que eu estou pretendendo investir, no plano aqui, bababá. Aí aparece os 12 meses. E eu quero saber, com base na informação, o mês escolhido para esse plantio. Repara o seguinte, são só 5 opções. E aí tem vários meses, né? Aqui, por exemplo, não tem março, não tem abril, não tem maio, não tem junho, não tem julho, não tem setembro, não tem outubro. Você poderia até meio que fazer uma solução daquela meio desesperada, tipo, estou com pouco tempo, e pegar, por exemplo, janeiro, olhar no gráfico que vai ser mostrado no slide a seguir, e ver se satisfaz as 3 condições. Por um acaso, a resposta vai ser exatamente o janeiro. E aí você, percebendo que essa situação satisfaz, o mês de janeiro satisfaz as 3, meio que você não precisaria nem analisar as outras, né? Mas a gente não vai pensar assim, né? Mas eu estou te dando os macetes. Tem muito aluno, principalmente aqueles alunos muito rápidos, eles fazem tudo com muita rapidez, né? Tem um raciocínio muito rápido. Eles sabem, e aí a experiência durante os anos é que vai te ajudar, né? Eles sabem resolver questões de múltipla escolha, principalmente desse tipo. Então, que tem questão que você tem que analisar pelas opções. Né? Não é esse caso, você não tem que analisar aqui pelas opções, mas certamente, você viu o que a gente comentou agora, né? São 12 meses, aí só tem 5 opções. Por que eu vou ficar esquentando a cabeça com os outros? Mas vamos analisar aí da maneira tradicional e ver o que a gente pode concluir, ok? Então aqui o gráfico da questão, deixa eu pegar aqui o laser. Aqui está o gráfico da questão. Repara bem, essas barrinhas correspondem ao índice pluviométrico. Então olha aqui pela esquerda. Ó. Esse espaço aqui corresponde a 50. Tá? Você vê que esse tamanho aqui está menor do que 50. Essa linha aqui corresponde à temperatura mínima. Tá? E aqui ó, eu olho para o lado direito. E aqui corresponde à temperatura máxima, também olho para o lado direito. Aqui ele começou em maio de 2012, terminou aqui, ó. Depois 2013 foi até um pouquinho aqui depois de maio. Então, seguindo a ordem, vamos analisar a situação em que o índice de pluviosidade, pluviométrico, ele não é superior
a 50 milímetros. Isso quando você passa de um para outro. Então, se você reparar bem, o que você tem que fazer? Você tem que comparar os retângulozinhos e ver aqui ó, se a diferença de tamanho ela é menor do que 50. Tá? O que está me interessando é que não seja superior a 50. Então, menor ou igual a 50. Então, se você observar bem, ó, daqui, ó, maio, se eu pegar a diferença de tamanho, é uma diferença menor do que isso tudo aqui, que é 50. Ó, junho, de junho para o mês seguinte. Se eu pegar essa diferença de tamanho entre essa altura e essa, está menor do que 50. Julho. Ó, julho para agosto, a diferença de tamanho está menor. Pô, aqui a diferença já não está maior. Então agosto está fora. Tá? Aqui, ó, setembro para outubro, diferença maior, está fora. Outubro para novembro, pô, a diferença, pô, esse tamanho aqui é maior do que 50, quero saber o que é menor que 50, está fora. Novembro para dezembro, a diferençazinha já é menor do que 50, então está dentro. Pô, dezembro para janeiro, a diferença é maior, então dezembro está fora. Agora aqui, janeiro para fevereiro, olha a diferença de altura aqui, ó, dessa aqui para essa. Menor, então está dentro. Fevereiro para março, diferença menor, está dentro. Tá? Março para abril, pô, maior, está fora. Abril para maio, menor do que 50. Esse tamanhinho aqui, essa diferença. Tá? Então, está dentro. Então, por enquanto, com essa primeira afirmativa dele, eu concluo que os meses que estão no páreo, maio, junho, julho, novembro, janeiro, fevereiro e abril. Isso aí, na hora que você for resolver, você vai pensando, você vai escrevendo, né? Você vai analisando. Escreve isso, que se você já não conseguiu fazer a questão, escreve para você registrar. Então, com essas possibilidades, e aí lembrando, a questão é múltipla escolha. Você só pode ter uma daquelas 5 lá, tá? Mas estamos analisando como se fosse discursiva, como se fosse uma prova oral, tá? Para aprender, quem aprende no completo vai saber no resumido. Inventei essa frase horrível agora. Bom, continuando. Próxima condição é que a mínima tem que ser maior que 15. Então, o que eu vou excluir desses que eu falei? Olha só. Maio, aqui está o 15, ó, olha a linha aqui. Tem que ser maior que 15. Olha o que eu excluo. Maio, junho e julho. Ah, não vai falar no agosto, Pana? Pô, não, agosto já não estava na condição anterior. Para que eu vou perder tempo? Agora, veja os demais que estão no páreo. Novembro e dezembro, Paulo. Filhinho. Dezembro já estava fora do páreo. Por que eu vou perder tempo? Janeiro, fevereiro e abril, né? Não, abril não. Abril não é maior do que 15. Tem que ser maior que 15. Abril está fora. Muito bem. Agora, entre esses que ficaram, vamos ver a última condição. O aumento da temperatura máxima. Agora eu tenho que olhar para cá. Ó. O aumento da temperatura máxima de um para o outro, de um mês para o seguinte, que é sempre assim, para garantir que você vai conseguir plantar aí a raridade, tem que ser de um mês para o outro. Então eu quero saber aqueles que são menores do que 5, mas é o aumento. Tá? Acontece o seguinte, entre os que ficaram, ó, repara novembro, não está aumentando, está decrescendo, fora. Fevereiro, de fevereiro para março, fora. Olha de janeiro para fevereiro, o único que teve um aumentozinho. O aumentozinho seria essa diferença aqui entre esse valor e esse correspondente. Que é claro que é menor que 5, porque 5 seria isso tudo aqui. Então, por isso, a resposta seria janeiro. Tá? Lembrando que você poderia fazer aquilo que eu falei, analisar lá a situação de cada opção, ver se cada opção daquela se encaixaria nas 3. Repare que
Nesse caso, eles foram bonzinhos para quem fez essa análise, porque janeiro já estava na letra A, que é a resposta. Você começando a analisar pela letra A, janeiro, que é a resposta. Agora, o negócio é você ter confiança em você, né? Porque se realmente você tem certeza que você fez corretamente, só existe uma resposta correta, né? Então, pô, não tinha nem que ter dúvida. Se você já viu que era janeiro, não tinha que analisar as outras. Essa questão, embora seja fácil, ela não é uma questão extremamente fácil. Ela requer uma análise, é uma questão entre fácil e média, ok? Aqui está por escrito um outro tipo de raciocínio que você poderia chegar para concluir que o mês é de janeiro, tá? Uma outra possibilidade de raciocínio. Agora uma questão do Enem 2016, que eles chamam de segunda prova. Segunda prova porque houve um problema de vazamento de informação por conta da gráfica, eles tiveram que aplicar uma segunda prova naquele ano. Então, a diretoria de uma empresa de alimentos resolve apresentar para os seus acionistas uma proposta de um novo produto. Ó, aqui está a proposta, aqui nessa cor preta. Tá? E nessa reunião foram apresentadas as notas médias dadas por um grupo de consumidores que experimentaram um novo produto e dois outros, ó, A e B. Ó. Estão aqui com essas cores acinzentadas, aqui essas variações de cores. Aí a pergunta é, qual é a característica que dá a maior vantagem relativa ao produto proposto e, portanto, pode ser usada pela diretoria para incentivar a produção? Então, na realidade, é uma questão que depende da análise aqui desse gráfico, em você ver qual seria o quesito, tá? Onde a barra correspondente ao produto proposto pela empresa, ela tem uma diferença maior em relação aos dois. Pô. Então, meio que se você analisar, está bem evidente que é no sabor, é onde você tem a maior diferença de altura para os dois. Ó. Aqui essa altura é muito maior do que essa e essa. Aqui está igual, né? Aqui, ó, eu tenho essa diferença do preto para esse cinza aqui mais escuro, uma certa diferença, você poderia até dizer que é maior do que essa daqui, mas acontece que aqui está igual, ó, em relação aos produtos similares. A mesma coisa, aqui, ó, essa diferença e essa, não são maiores que se você pegar a diferença entre essa e esses dois aqui. Raciocínio análogo para cá. Então, sabor, sem dúvida nenhuma, seria aí o que eles iriam explorar. Agora é um gráfico aí para orgulhar o mestre Fricks. Inglês é espanhol, é Fricks, horrível, né? Bom, aqui ó, eu tenho um gráfico que eu tenho aqui velocidade versus tempo. Tá? Isso aqui não é praticamente física, né? Mas está lá, na prova de matemática do Enem 2017. Porque você não precisa de conceito físico, é analisar. Tá? Você tem aqui no eixo vertical a velocidade, enquanto aqui o tempo passando. Então aqui, ó, de 0 a 1 minuto, você tem essa velocidade, não interessa saber qual é, não precisa. Depois a velocidade aumenta, acelerou, desacelerou, né, fez uma frenagem, manteve constante, acelerou, desacelerou, mas olha só o que aconteceu, ó. Desacelerou chegando à velocidade zero. Traduzindo, parou. Ficou parado aqui nesse trecho. Ó. Depois foi acelerando durante esses 2 minutos até atingir essa velocidade aqui, que para cá não interessa. Né? A pergunta dele é, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do tempo total analisado, esses 10 minutos? Algumas pessoas com um raciocínio equivocado poderiam achar que aqui ele está parado. Aqui está parado, porque é constante. Mas não é. Aqui ele está simplesmente com o pé calminho.
ou seja, nem acelerando, nem desacelerando. Nesse trecho, nesse. Aqui não, aqui ele está parado, porque a velocidade é zero. Ora, de 6 até 8 são dois minutos que se passaram. Então, ele perguntou quantos minutos permaneceu imóvel. Permaneceu imóvel durante 2 minutos. Letra C de camarada.